Malaquias, capítulo 3, versículo 10, texto hebraico. Haviu et kol hamaser el beit haotzar, vihiteref beveti, uv hanun nabazot, amar donai tsevaot, in lo efitar lachem et erubot hashamayim, vahad kotilachem beraha ad belidai. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Primeira palavra do versículo é um verbo, haviu, verbo ifil, causativo, porque é ifil, imperativo, expressa ordem, segunda pessoa masculino, plural. A raiz é a forma que aparece no dicionário, bo. A próxima são três palavras unidas pelo construto, por isso forma uma única palavra. A primeira, et, partícula indicadora de objeto direto, não tem tradução para esta partícula, a função dela é indicar que a próxima palavra é o objeto direto. Quando ela está no construto, tem a vogal breve. No entanto, a forma regular é com a vogal longa. É assim que ela vai aparecer no dicionário. A próxima, substantivo masculino singular no construto, construto por causa do tracinho, aqui que indica que está no construto. Também, no dicionário, vai aparecer com a vogal longa, e no construto muda a vogal. A vogal se torna breve por causa do construto. Não confundir com a vogal A. Aqui é o O. Col. A terceira palavra do construto tem um artigo definido com um substantivo masculino singular no absoluto. Repara que o artigo encaixa aqui no início o artigo o, mas, ser, dízimo. Então fica, a partícula não tem tradução, col, todo o, mas, ser, dízimo, todo o dízimo. El beit é um construto, significa a casa do. A primeira palavra é uma preposição, el, significa a ou para. A segunda é um substantivo masculino singular no construto, beit, casa de ou casa do. A raiz da palavra é bait, que é a forma que vai aparecer no dicionário. Bait é casa, beit é casa de ou casa do. Haotzar, esta palavra tem prefixo, que é o artigo definido, mais o substantivo masculino singular no absoluto. Quando coloca o artigo, veja que ele tem uma vogal longa, o câmetes, porque está junto de uma gutural, o aleph. Como as guturais não podem ser duplicadas, alonga a vogal para compensar a falta do dagesh. Otsar, tesouro. Haotzar, o tesouro ou o depósito. Vehi, verbo kal imperfeito, terceira pessoa masculino singular. Este verbo tem uma conjunção aqui no início e a raiz é o verbo raiá, que é a forma que vai aparecer no dicionário. Quando tira a conjunção,
vai sobrar o verbo no imperfeito, que é futuro. Vale lembrar que o tempo do verbo não é inerente à forma verbal, no hebraico. Às vezes, um mesmo verbo pode ser traduzido em um contexto no presente, no outro no passado e outro no futuro. Neste caso, e haja, vihi e haja. Teref é um substantivo masculino singular no absoluto, significa mantimento ou alimento. A palavra beveti tem prefixo e tem sufixo. O prefixo é a preposição beit. Aqui no meio tem a raiz, bait, que é um substantivo masculino singular no absoluto, e no final tem o sufixo pronominal de primeira pessoa masculino e feminino no singular. O sufixo insere minha. Bait, casa, com o sufixo minha casa. Beveti, na minha casa. Houve Hanun, tem prefixo, tem sufixo. O prefixo é a conjunção e, que vai aparecer aqui no início. É um verbo no kal, no imperativo. Imperativo expressa ordem. Segunda pessoa masculino plural. Aqui no final tem um sufixo pronominal de primeira pessoa masculino e feminino no singular. E aqui no meio tem a raiz, que vai aparecer no dicionário assim, bahan, significa provar ou examinar. Como o verbo está no imperativo, então fica provai ou examinai. E me provai ou então e me examinai. Na, agora, é uma partícula de interjeição, expressa ênfase, urgência. É também usada para falar por favor. Bazot tem prefixo, que é a preposição beit, significa em. E aqui nós temos a palavra zot, que é um pronome demonstrativo feminino no singular. Este, esta, isto. Aqui nós juntamos isto com em, vai ficar nisto. Bazot, nisto. Amar é o verbo kal, perfeito, terceira pessoa masculino singular. Passado, amar, ele disse. Tetragrama com o nome sagrado de Deus, as 4 letras Yud, Re, Vav, Re, geralmente traduzida por Adonai ou Senhor. Aqui no canal tem um vídeo com o tetragrama, eu vou deixar o link de acesso na descrição deste vídeo. Tsevaot é um substantivo masculino plural no absoluto. A raiz, tsavá, o que vai adiante, exército, guerra. Aqui nós temos um sufixo formador de plural feminino, ot, tsavá, exército, tsevaot, exércitos. Se você quiser aprender mais sobre os plurais, o link de acesso está na descrição deste vídeo. Aqui tem mais um construto formado por 2 palavras em lo. Em é uma conjunção, significa se, e lo é a partícula de negação não. Em lo, senão. Lembrem-se que a partícula de negação lo é enfática, não é não mesmo. A palavra eftar é o verbo kal imperfeito, que é futuro, primeira pessoa masculino e feminino no singular. A raiz patar,
Ele abriu, é a forma que vai aparecer no dicionário. Aqui tem um prefixo formador de primeira pessoa de futuro. Abrirei. No entanto, pode ser traduzido também em outros tempos verbais, de acordo com o contexto. Algumas traduções colocaram abrir. Se eu não abrir. Lahem é a fusão da preposição com o sufixo pronominal de segunda pessoa masculino no plural. Vai formar o lâmide, que é a preposição para mas, o vós, lahem, para vós. Et é a partícula indicadora de objeto direto, não tem tradução. Arubot é um substantivo feminino plural no construto. A forma regular, arubá, que é janela ou comporta no singular. Aqui tem um sufixo formador de plural feminino. Então vai ficar janelas, como está no construto, janelas de, neste caso, janelas do, ou comportas do. Hashamayim. Esta palavra tem prefixo e tem sufixo. Ela é formada pela fusão do artigo definido mais o sufixo formador de plural dual, formador de par. Shamayim, céus, Hashamayim, os céus. Vaharikoti é um verbo no ifil, causativo, perfeito, que é passado, primeira pessoa masculino e feminino no singular. Este verbo tem um prefixo, que é a conjunção e. Aqui no meio tem a raiz, a forma que vai aparecer no dicionário. E no final tem o sufixo de conjugação de primeira pessoa do perfeito, como está no ifil, que é causativo, e está no perfeito, que é passado, e fiz derramar. No entanto, o tempo do verbo não é inerente à forma verbal, é determinado pelo contexto. Então, você verá outras traduções. Lahem, já vimos aqui, não há necessidade de fazer de novo. Berahá, substantivo feminino singular no absoluto, significa bênção, berahá. Por fim, ad biladai, que é formada por três palavras num construto. A primeira, ad, é uma preposição. A segunda, bli, pode significar não, sem, por falta de. E a terceira, dai, que é um substantivo masculino singular no absoluto, indica suficiência. Por exemplo, El Shaddai, Deus suficiente. Chegamos ao final de mais uma videoaula. Para complementar seus estudos, visite o nosso site. Lá tem a Bíblia Hebraica com as vogais, tem a Bíblia Hebraica em áudio e tem muitas lições de hebraico. Se você é novo por aqui e gosta de estudar hebraico, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder as próximas videoaulas. E se gostou, deixa o like, porque ele serve de estímulo para continuarmos a editar novos vídeos. Shalom e até a próxima videoaula.